A gente vai falar agora com o Felipe Sali. Felipe Sali, o mestre do Wattpad. E ele é autor e conquistou aí mais de 1 milhão de leituras na internet. Recentemente publicou o romance Mais Leve que o Ar, o primeiro livro em formato físico pela editora Lote 42. E ele é o embaixador da plataforma online Wattpad e faz aí palestras sobre e-book. Eu estou recentemente lá e acho que vai dar para aprender umas boas dicas aí com o Felipe Sali. As boas-vindas aí para o Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Aê! Boa tarde, boa tarde. Bom, meu nome é Felipe Sali, como ele disse, eu sou autor, embaixador do Wattpad no Brasil. Eu também sou jornalista, né? Eu trabalho na revista Mundo Estranho, que está fazendo uma transmissão ao vivo neste momento. E eu vou falar para vocês sobre a minha experiência escrevendo livros na internet, sobre como isso pode atrair o jovem para a leitura e o que está sendo feito de legal nesse mundo até agora. Mas antes, eu quero falar com vocês sobre um outro assunto tão interessante quanto cartografia. Vai fazer sentido até o final dessa palestra. Cartografia é o estudo dos mapas. Esse mapa aqui, ele é bastante famoso, ele é de 1927. Ele mostra essa cidade, Eagle, nos Estados Unidos, Nova York. E é muito famoso por um motivo muito simples. A cidade, Eagle, ela não existe. É uma cidade de papel. Por conta da geografia dos Estados Unidos, era muito fácil você copiar o trabalho de outra pessoa. Então, como você pode saber que alguém não roubou a sua ideia, não roubou todo o trabalho que você teve para fazer um mapa, e copiou e fez um outro mapa e está ganhando dinheiro em cima disso? Bom, em 1927, eles tiveram essa ideia de colocar uma cidade fantasma. Então, literalmente, no meio do nada, eles criaram este nome falso, este local falso, e eles saberiam que se alguém copiasse o mapa, a cidade falsa estaria ali, e eles iam conseguir pegar essa pessoa, iam conseguir processar essa pessoa. Então, 8 anos depois, isso aconteceu. Saiu um novo mapa nos Estados Unidos que trazia a cidade de Eagle escondida no meio do nada. Então, vocês conseguem imaginar a felicidade desses caras. Eles ligaram para outra empresa que fez o mapa e falaram: "Ah, vocês roubaram a gente. Eagle não existe, nós inventamos, colocamos nosso mapa e vocês copiaram e agora nós vamos processar vocês e ganhar todo o dinheiro que vocês conseguiram." Mas a resposta deles foi tipo: não. Eagle existe. Ela está lá. E eles foram lá e existia uma cidade exatamente daquela forma. Acontece que ao longo dos 8 anos que aquele mapa foi lançado, dezenas e centenas de pessoas iam até esse ponto esperando encontrar uma cidade e ficavam frustradas por saber que estavam no meio do nada. Então alguém teve uma ideia genial e criou um posto de gasolina ali. E então as pessoas começaram a frequentar essa cidade procurando posto de gasolina, que era no meio de uma estrada, né? E aí alguém teve uma outra ideia genial de colocar um pequeno mercadinho lá do posto de gasolina, um posto de conveniência para as pessoas comprarem coisas no meio da viagem. E aí aquelas pessoas daquele mercadinho foram morar lá, estão com uma casinha e trouxeram parentes e outras pessoas foram indo para aquela cidade e por conta do mapa falso que eles criaram, a cidade nasceu, ela passou a existir. Ela tem até uma placa muito simpática, olha aí. Bom, essa é a metáfora perfeita e inevitável para ser um escritor. Você coloca algo no papel e o que você colocou no papel modifica o mundo real. E todo escritor ele tem um pouco essa ambição dentro de si. O que eu estou fazendo no meu trabalho, colocando no papel, que pode modificar o mundo real, as pessoas à minha volta. Por isso, eu escolhi escrever para os jovens, escolhi escrever para o adolescente. Eu queria que a minha cidade de papel imaginária trouxesse jovens para o mundo da literatura e eu conseguisse fazer uma pessoa que nunca leu um livro começar a ler. E esse seria o meu legado, além das histórias que eu estou criando. E o jovem ele não lê menos hoje do que ele lia no passado, nas gerações passadas, mas nós não podemos ser inocentes.
Estamos vivendo num mundo onde você pode entrar num jogo de videogame que tem um mapa aberto de uma cidade incrível que você pode explorar todos os cantos e nunca repetir a sua jogabilidade. Você pode usar a realidade aumentada para entrar no mundo virtual. O Netflix disponibiliza 10 horas de seriado simultâneo, assim, tipo 10 horas de uma vez, para você maratonar na sua casa. Existe 1 bilhão de possibilidades de entretenimento e de tempo para o jovem, e pode ser que isso afete o livro, afete a literatura. Por isso, eu comecei a estudar e pesquisar maneiras de conversar com o jovem de maneira direta e conseguir levar o livro para o universo dele, e não tentar tirar ele de um universo que é incrível para o universo das pessoas adultas, do papel. E com isso nós chegamos ao Wattpad. O Wattpad é uma plataforma virtual de literatura, e a maneira mais fácil de explicar o que ela é que é um YouTube de livros. Qualquer um pode ir lá, pode publicar um livro, e as pessoas vão poder comentar no livro, vão poder compartilhar com os amigos. O autor pode responder os comentários dos leitores. Você pode acompanhar 10 histórias, 10 leitores, e cada um postar um capítulo por semana, e você ir comentando por semana. E foi perfeito, porque ela mistura o livro, que é algo mágico, algo incrível, algo que não pode morrer, com a lógica das mídias sociais, de compartilhar uma experiência. E aí isso é perfeito para o jovem. Bom, eu com 17 anos eu tinha escrito meu primeiro livro, não consegui publicar em lugar nenhum, e eu resolvi testar no Wattpad. Eu publiquei o primeiro capítulo de Que Perspectiva, e dentro de 2 dias ele teve 10 mil leituras e algo em torno de 300 comentários. E isso me animou. Falei, puxa, tem alguma coisa acontecendo, isso pode dar certo. E aí eu comecei a trabalhar o Wattpad da maneira mais profissional possível, publicando a minha história, um capítulo por semana, sempre, respondendo todos os comentários dos leitores, interagindo com eles e divulgando com blogueiros, com youtubers. Fiquei amigo de vários youtubers incríveis por conta disso, e tem sido uma experiência maravilhosa. Bom, este é o meu perfil. Como você pode ver, você pode ter aqui o número de seguidores. Eu tenho algo em torno de 35.900 agora. As pessoas que te seguem, elas não só recebem notificações do livro que você escreveu, mas de todas as suas leituras. Então você pode ser um leitor popular, um leitor que tem ótimo gosto, está sempre encontrando livros incríveis. Então a pessoa te segue, e aí sempre que você dá um vote, né, que é o like do Wattpad num capítulo de um livro, os seus seguidores vão receber a notificação, e aí você pode conversar com eles sobre o livro, o que você achou, se é interessante, se não é. E você também tem as listas de leituras, eu tenho 2, uma para ficção, outra para não ficção. E quando você encontra o livro, ele fica assim. Aqui tem a capa, o título, uma pequena sinopse para você saber se te interessa ou não. E também aqui tem o número de leituras, né, o número de likes que ele teve, o número de capítulos. Tudo muito bem organizado, na mesma métrica, na mesma linguagem de uma rede social qualquer, como o YouTube, como o Facebook. E aqui tem o nosso primeiro capítulo. Ele abre assim. 85% dos usuários do Wattpad hoje usam mais mobile, mais o aplicativo do que o site. Mas no site ele fica assim. Agora eu gostaria que vocês se atentassem a esses pequenos números que estão no final de cada linha, né? Tem um 2, tem um 13, tem um 12. Bom, esses números são os comentários dos leitores naquela parte específica do livro. Então tem um trecho que aconteceu alguma ação que impactou o leitor. E aí lá você vai lá e comenta, nossa, cara, esse personagem foi um babaca, isso que aconteceu foi incrível. E aí a outra pessoa pode responder o seu comentário e vocês podem iniciar um diálogo dentro disso. E essa aqui é uma garota chamada Anna Told. Anna Told, ela tem uma história bem bacana. Ela era muito fã de uma boy band chamada One Direction, que é bem maneira. E aí ela queria ter um conteúdo de One Direction na internet, então ela entrou no mundo das fanfics
E ela escreveu um livro, uma história baseada nesses cantores, no que ela imaginava da personalidade deles, o que ela imaginava que eles poderiam fazer, que tipo de situação pode acontecer na vida desses caras de forma romantizada. E o livro dela teve algo em torno de 1 bilhão de leituras na internet. E com este número de leituras, ele vai virar filme agora pela Sony. Estão produzindo o After. Essa aqui é a pequena Beth Hecklers. Beth Hecklers, ela tá cheia de espinha na cara, né? Ela tem 17 anos agora. E ela escreveu um livro chamado Kissing Booth. E o Kissing Booth vai virar agora um filme pelo Netflix. Já está em fase de pré-produção, já tem um elenco escalado, estão começando a montar tudo. Uma história que saiu direto do Wattpad para o Netflix agora. E assim chegamos no Mundos Paralelos. Eu trabalho na revista Mundo Estranho, né, como eu citei antes. E a revista Mundo Estranho, ela também é muito focada no futuro, né? O que o jovem vai fazer hoje, daqui a 5 anos, o que o jovem vai querer fazer, como ele vai se entreter, como ele vai se relacionar com o conteúdo. Então eles me convidaram para fazer um livro só com autores que bombaram no Wattpad Brasil. Eu convidei esses maiores autores que tiveram, tem Aimee Oliveira, Clara Savelli, Marcos Barcelos. Eu chamei eles e eu passei como se fosse um briefing do conteúdo do livro. Ele tinha que ter ou ficção científica ou fantasia, deveria se passar num mundo que não é o nosso, poderia ter ação ou não, e ele deveria criar dentro dessas regras específicas. E nós fizemos o Mundos Paralelos, 10 contos além da imaginação pelos escritores fenômenos do Wattpad Brasil. O Além da Imaginação é uma referência a uma série que havia nos anos 60, que eram só com histórias que tinham seu começo, meio e fim, e nenhum capítulo se relacionava com o outro. E esse livro ele funciona assim, né? Cada capítulo tem um começo, meio e fim, e ele não tem uma relação entre eles. Entre eles temos autores como a Lilian Carmine, que é esta guria aqui. A Lilian Carmine ela tem uma história bastante interessante. Ela escreveu um livro chamado Lost Boys, que é um livro sobre fantasmas. E ela, no começo do Wattpad, ela foi uma das primeiras brasileiras que começou a postar no Wattpad de verdade. E não tinha ainda um público brasileiro que estava usando essa plataforma ainda. Então ela resolveu escrever em inglês no Wattpad. E o livro dela foi crescendo naquela plataforma. Tivemos fã-clubes, as pessoas fizeram encontros em bienais do livro, encontros aqui no Ibirapuera só para conversar sobre o livro dela. Foi incrível, e então ela foi publicada por uma editora dos Estados Unidos. Uma das maiores editoras do mundo, né, que é a Random House. E lá ele também vendeu muito bem, vendeu de maneira excelente, e por conta disso ele foi publicado no Brasil agora. Então a versão que nós temos aqui no Brasil, dessa escritora que mora em São Paulo, em Perdizes, é uma versão traduzida dos direitos que eles tiveram que comprar do exterior para cá. E foi algo incrível de se fazer. Bom, no meio da publicidade, no meio do marketing, existe um conceito que nós chamamos de a prova do futuro. O que é a prova do futuro? Algo que você está trabalhando agora, ele fará sentido daqui a 10 anos? O seu cargo, ele vai desaparecer daqui a 10 anos? A forma como você conduz a sua carreira, como você conduz o seu estilo de vida, como você conduz seus negócios, ele vai fazer sentido de acordo com o que nós sabemos sobre comunicação, o que nós sabemos sobre esse mercado, como ele está caminhando para o futuro? Se nós aplicássemos o conceito de a prova do futuro a todo momento, nós saberíamos, por exemplo, que no final dos anos 90, abrir uma locadora não faria tanto sentido. As locadoras lucravam no final dos anos 90, mas toda a tendência do mercado digital indicava de que isso não seria um negócio sustentável daqui a 5 anos.
Você não pode pensar apenas como o seu mercado funciona agora. Você tem que pensar como as tendências estão caminhando e como você pode levar isso para frente. E o Mundos Paralelos, ele é um livro à prova do futuro. Ele é um livro que não funciona apenas para vender agora e ter um retorno imediato para a editora, mas para nós testarmos formatos e maneiras de divulgar, de encontrar o leitor, de encontrar um público que vá fazer sentido para editoras daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E uma das maneiras como o Wattpad deu certo, uma das maneiras que fez com que autores online como eu, que eu já tenho mais de 1 milhão de leituras no Wattpad, já tenho um público formado lá, aquilo funcionou, é a noção de comunidade e participação. A noção de comunidade é a noção de que o conteúdo do livro não se resume ao objeto físico do livro. Se você lê, se um garoto de 13 anos que cresceu, por exemplo, com um conceito de Naruto, o Naruto é um personagem que você vê o desenho, e aí você lê o mangá e você vê personagens que não estavam no desenho, histórias que complementam o anime, o mangá e o anime se complementam. E aí você vai para um jogo online que tem novos personagens, novas histórias que complementam o mangá e o anime. E aí você vai para a internet e tem fanfics que cumprem as lacunas entre o mangá, o anime, o desenho e o jogo online. Esse tipo de coisa faz com que o jovem não esqueça da marca, não esqueça do relacionamento que ele está tendo com a história. E por causa disso, ele fideliza e ele continua lá. A internet, temos uma timeline hoje que te joga, sei lá, 50 postagens por minuto. Você consome 20 conteúdos ao mesmo tempo, assim, né? Você às vezes está jogando videogame com a aba do YouTube aberto, com uma televisão também ligada, falando alguma coisa para você e o seu amigo te mandando mensagem no WhatsApp. Você precisa ter várias maneiras de se relacionar com o conteúdo para ter certeza de que o jovem não vai te esquecer, aquela pessoa não vai te esquecer. E um dos testes que fizemos com Mundos Paralelos é que, além de um livro, ele também é um perfil no Wattpad. Mas nós não estamos apenas postando histórias diferentes nesse perfil do Wattpad. Nós pretendemos postar histórias diferentes também. Postamos novidades, assim, vai ter um evento em tal lugar, nós colocamos lá também para as pessoas acompanharem. Mas nós também criamos o desafio do Mundos Paralelos. O que nós fizemos? Quando eu chamei os autores, e eu expliquei quais eram as regras para o conto se enquadrar neste livro, eu passei 10 itens para eles. Eu falei, precisa ser de ficção, tem que ter 30 mil caracteres, tem que funcionar assim, dessa forma, não pode conter cenas de nudez. E com Mundos Paralelos, o desafio Mundos Paralelos, eu coloquei essas regras para o jovem no Wattpad, para as pessoas que criam conteúdo lá poderem também escrever. Para a pessoa que comprou o livro na banca ou na livraria, que gostou daquilo e quer participar, também escrever uma história que se quadre dentro da mitologia do Mundos Paralelos. Nós não só vamos divulgar as melhores histórias aqui nesse perfil, como só o fato de nós darmos esse gatilho de ideia, esse gatilho criativo para um jovem na internet, já aconteceu algo incrível. As pessoas já estão criando suas histórias, que são tão famosas agora quanto Mundos Paralelos. Tem um número de leituras absurdo no Wattpad também. Tem fãs. E temos mais de 70 histórias agora postadas dentro do conceito, do universo do Mundos Paralelos. Outra maneira que nós encontramos de fazer esse universo do Mundos Paralelos se expandir é conversar com cada um dos 10 autores e pedir para eles criarem conteúdo sobre o livro e sobre a experiência do livro nas suas redes. Então, se cada autor tem 5 mil seguidores no Instagram, nós temos um número absurdo de pessoas que estão sendo impactadas pelo Instagram através dessa história. Se as pessoas têm um número muito alto de inscritos no YouTube, que cada um dos autores, isso é uma coisa que não era um pré-requisito, mas acabou acontecendo, é que todos os autores do livro também postavam vídeos na internet, como uma forma de se comunicar, né, com o seu público. E aí, quando ela cria um conteúdo também sobre o livro e falando sobre o seu universo e encontrando maneiras de cruzar isso, o jovem acaba encontrando uma maneira de crescer nesse universo, de se relacionar com ele. E dessa forma, eu acho que nós vamos conseguir trazer
cada vez mais pessoas mais novas, pessoas adolescentes para o universo literário. Porque esse é um mundo que não pode acabar de nenhuma maneira e não faz sentido nós continuarmos criando livros e criando conteúdo com a mesma mentalidade de 50 anos atrás. Nós temos que ser a prova do futuro. E se nós ouvirmos o jovem, ouvirmos como ele se comporta, ouvirmos suas opiniões, entendermos que ele não é alguém pior porque está consumindo Snapchat, ele não é alguém pior porque não leu o Dom Casmurro ainda, ele pode ler mais para frente, nós vamos conseguir criar a nossa pequena cidade de papel. Muito obrigado.